Olá, meu nome é Marcos Trigueiro, tenho 24 anos e há mais de 3 anos iniciei minha jornada no mercado financeiro como planejador, educador, ajudando pessoas a saírem do absoluto zero até a conquista dos seus primeiros objetivos financeiros e pessoais. Eu estou aqui hoje para contar um pouquinho da minha trajetória, um pouquinho da minha jornada, de como ingressei nesse mercado e como hoje eu consigo ajudar outros planejadores financeiros a alavancar seus resultados nessa carreira promissora do mercado financeiro. Assim como eu ajudo pessoas que buscam educação financeira a saírem de um cenário de dívidas, a saírem de um cenário de incerteza, de instabilidade financeira, para um cenário ótimo, um cenário de organização, um cenário de investimento, um cenário de constante poupança, um cenário de realização de sonhos, um cenário de conquista de metas. E contando um pouco da minha história, eu fiz o ensino médio no Colégio Boa Viagem, terminei o ensino médio no ano de 2017, eu nasci em 2000, sou de Recife, Pernambuco, e depois que eu terminei o meu ensino médio, eu prestei vestibular e passei na Universidade Federal de Pernambuco. E a dúvida que surgiu na época foi: que curso eu vou ingressar, como é que eu vou iniciar minha jornada no mercado de trabalho, o que é que eu vou querer para o resto da minha vida. E eu percebi que desde sempre eu queria proporcionar para minha família uma condição melhor de vida, por mais que a minha família nunca foi uma família pobre, nunca foi uma família também muito rica, mas sempre teve condições de me proporcionar tudo aquilo que eu precisava. Mas eu sempre quis proporcionar para minha família, principalmente para minha mãe, Dona Darcy, o que há de melhor. Então sempre busquei a minha liberdade financeira. E pensando na liberdade financeira, eu sempre tive uma aptidão muito grande com matemática, sempre tive uma aptidão muito grande com números, com financeiro em si. E aí eu tomei uma decisão através de uma conversa que eu tive com um amigo meu, que a gente estava conversando sobre diferentes cursos, diferentes oportunidades, mercado de trabalho. Na época, a engenharia era algo que me chamou a atenção, mas eu vi que tinha muita gente indo para engenharia. Na época era, entre aspas, modinha. E aí a gente conversou sobre mercado financeiro, sobre bolsa de valores, sobre empreendedorismo, sobre ações, fundos de investimento. E na época isso me chamou muita atenção. E eu lembro que depois dessa conversa eu tomei a decisão, eu bati o martelo de que eu iria ingressar no curso de economia. Ia prestar o vestibular para ingressar no curso de economia. Terminou que eu prestei o vestibular, toda a minha estratégia de prova na época foi pensando nos pesos necessários para eu passar nesse curso de economia. E aqui em Pernambuco a gente tem três faculdades públicas: a Universidade Federal, a Federal Rural e a UPE, que é a Universidade Pernambucana. Na UPE não tem o curso de economia, só tinha na Federal e na Rural. Aí eu já descartei uma das opções e fiquei entre as duas. Pela nota que eu tirei no vestibular, na época, eu consegui passar na Universidade Federal e também conseguiria passar na Rural. Eu optei por ir para Federal porque era mais próximo da minha casa e também porque tinha mais nome no curso de economia. E em 2018, assim que eu prestei o vestibular no final de 2017, com a conclusão do ensino médio, em 2018 eu já ingressei na faculdade de economia, na faculdade pública, que foi um dos primeiros sonhos que eu realizei para minha mãe, sempre que ela falava de ingressar na faculdade pública, ela sempre queria isso para mim. E de fato eu consegui realizar esse primeiro sonho dela, atrelando a minha conquista pessoal de sempre buscar a independência financeira. E eu entrei muito em economia com essa visão de mercado de trabalho, entrei em economia com essa visão de investir, de ter renda passiva e tudo mais. E a partir desse momento que eu entrei em economia, iniciei o curso, se eu não me engano, foi em março de 2018, com esse amigo que também quis ingressar em economia. E a partir do momento a gente começou a ir todo dia para a Federal, a gente pegava ônibus, uma rotina totalmente cansativa na época, totalmente desgastante, até porque faculdade pública, muitas vezes você vai para a aula e os professores
atrasam, ou tem dias até que não tem aula, ou até mesmo períodos de greve, você nem vai para a faculdade. Então termina que você vai se desiludindo ao longo do período. E pensando nisso, nos primeiros meses na faculdade, eu comecei a me desiludir. E o que é que aconteceu? Bom, eu entrei em economia com a visão de mercado financeiro, com a visão de bolsa de valores, de investir, de renda passiva. Só que quando a gente fala de economia, pelo menos na Universidade Federal de Pernambuco, ela é muito voltada para a carreira acadêmica. E foi a minha primeira desilusão. Nada daquela dinamicidade de mercado, nada daquela ideia de investir, de bolsa de valores, não tinha nada disso no curso que eu escolhi. E se não tinha em economia, qual era o outro curso que ia me proporcionar essa visão? Não tinha outro curso atrelado ao mercado financeiro, além de contábeis, de administração, mas nenhum desses iria me proporcionar essa visão que eu estava buscando. E aí foi minha primeira desilusão. E eu fiquei naquela ideia de, pô, será que eu continuo nesse mercado de me tornar um economista, nesse caminho de me tornar um economista? Ou, quem sabe, seguir uma carreira acadêmica, se me tornar um professor de economia ou qualquer coisa desse tipo. Mas aquilo não brilhava meu olho. Então terminou que eu fiquei muito em dúvida do que fazer. E com certeza, você que já passou por uma faculdade, já pensou em desistir diversas vezes, assim como eu pensei em desistir, você já se fez essa pergunta: será que eu estou fazendo a escolha certa? Será que esse é o caminho que eu quero seguir para o resto da minha vida? Então eu tive esse mesmo pensamento. Foi quando apareceu uma oportunidade de ingressar numa empresa júnior, na ACE Consultoria. Alguns amigos meus do curso de economia que eu fiz lá na faculdade, eles tinham ingressado nessa empresa júnior antes de mim. Eles me falaram quão dinâmica era a empresa júnior, a vivência que você não tinha na faculdade por ser um curso voltado para a carreira acadêmica. Você encontrava numa empresa júnior, você fazia projetos para pessoas, projetos para empresas, você impactava positivamente a vida de outras pessoas. Isso brilhou meus olhos. E aí foi quando a minha desilusão eu transformei na minha primeira oportunidade. E aí eu busquei essa vivência de mercado através de uma empresa júnior. A que eu escolhi também foi a ACE Consultoria. E aí em 2019 eu prestei o primeiro processo seletivo para a ACE Consultoria. Na primeira vez que eu prestei o processo seletivo para a ACE, eu cheguei até a última fase, que é a fase de cogestão. A última fase no processo seletivo é um processo seletivo de 3 meses, é um processo seletivo bem intenso, mas é um processo seletivo que para mim foi muito benéfico, porque eu tive a oportunidade de desenvolver hard skills, tive a oportunidade de desenvolver soft skills, tive a oportunidade de conhecer novas pessoas, pessoas que inclusive hoje estão no mercado, pessoas muito boas, pessoas muito competentes. Eu tive a oportunidade também de fazer e realizar projetos, impactar empresas, ter uma vivência de mercado, toda aquela dinamicidade que eu estava buscando no curso de economia, que ela não me proporcionava, eu consegui através da empresa júnior. Óbvio, foi um processo seletivo que exigiu muito de mim, então nesse período de 3 meses eu tive que fazer uma escolha. Ou eu dedicava meu foco 100% na empresa júnior, ou eu dedicava meu foco na faculdade. Como era algo que eu estava buscando, eu abri um pouco de mão da faculdade, óbvio, não deixei para lá, ainda fui empurrando ali, levando com a barriga, mas dediquei meus esforços na empresa júnior. Terminou que no final da cogestão, infelizmente na época, não consegui ser aprovado, para o meu eu da época, né? Hoje em dia eu entendo as razões, mas aí veio minha segunda frustração, por tudo aquilo que eu desprendi um esforço, tudo aquilo que eu demandei um tempo, não consegui passar nesse processo seletivo, não consegui galgar na empresa júnior. O que é que eu faço? E aí veio o meu segundo baque, veio minha segunda desilusão. Será que eu continuo na economia, seguindo a economia? Será que eu migro de curso, vou para outro curso? Será que de fato a empresa júnior aqui para mim foi tão benéfica? Era o melhor caminho? Poxa, eu me senti num beco sem saída.
E aí eu tomei a decisão de prestar o processo seletivo da empresa júnior novamente. E aí foi em 2020, final de 2020, que eu prestei o processo seletivo novamente da empresa júnior. Cheguei até essa fase final de novo e novamente não passei. Então foi algo que, assim, foi frustração em cima de frustração, principalmente nesse período inicial da faculdade. Primeiro, desilusão com o curso em que eu estava prestando, que era um curso muito focado na carreira acadêmica e não tinha nada de mercado, nada de bolsa de valores, nada de investimento. Segundo, o fato de eu não ter sido aprovado na empresa júnior, isso me frustrou pra caramba, mas hoje eu vejo quanto o processo seletivo me abriu portas e quanto o processo seletivo foi benéfico para mim, tanto o primeiro quanto o segundo que eu prestei. E a partir do momento que eu não fui aprovado pela segunda vez no processo seletivo da empresa júnior, aí é que eu me vi num beco sem saída. Veio minha terceira desilusão. O que é que eu faço da minha vida? Vou desistir de economia, vou começar a pegar um estágio. E aí, o que é que aconteceu? Eu precisava abrir as minhas portas para outras oportunidades que não era empresa júnior e que não era seguir um curso de economia. O que foi que eu fiz? Eu entrei no meu LinkedIn, coloquei o meu perfil como buscando oportunidades. Foi quando eu recebi, em janeiro de 2021, uma ligação. Uma ligação de um consultor financeiro me convidando para fazer parte da sua equipe em uma empresa de São Paulo. E foi através dessa ligação que ele me mostrou os benefícios da profissão de ser um planejador financeiro. Que ele me mostrou que a profissão ela me proporciona toda a liberdade geográfica que eu estava buscando, me proporciona toda a autonomia necessária para eu ser dono do meu próprio negócio, me mostrou toda a liberdade de horários e flexibilidade que eu ia ter no meu dia a dia. E me mostrou que é uma profissão que consegue transformar a vida das pessoas, otimizando a relação delas com suas finanças pessoais. Essa pessoa, ela se tornou o meu mentor durante o meu início no mercado financeiro. E eu gostaria de deixar aqui meu muito obrigado a essa pessoa. Eu gostaria de deixar aqui meu muito obrigado a você, Metódio Arcuri, por ter me ligado e me apresentado o que hoje é meu propósito de vida, ser um planejador financeiro e transformar a vida das pessoas. E a partir desse momento, eu entendi que, além de me educar financeiramente, além de ter todo o conhecimento de investimentos, bolsa de valores, mercado financeiro, educação financeira, conhecimentos técnicos, eu precisava levar isso para outras pessoas. Até porque, quando a gente fala de educação financeira, o cenário nacional é um cenário extremamente precário. 8 a cada 10 famílias terminam endividadas no Brasil hoje. Se a gente analisar, isso é um número muito alarmante. Mas se a gente olhar o outro lado da mesma moeda, isso é um mundo de oportunidades. E a profissão que antes era dita como a profissão do futuro, que é a profissão de planejador financeiro, hoje já é a profissão do presente. Porque cada vez mais pessoas estão começando a se antenar a buscar um auxílio profissional na tomada de decisão em relação ao âmbito financeiro. Então, o que é que aconteceu? Eu tive minha primeira frustração ao perceber que o curso de economia não era aquilo que eu estava buscando. A segunda frustração, não passando no processo seletivo da empresa júnior. A terceira frustração, não passando no segundo processo seletivo da empresa júnior. E aí, eu tive que me frustrar 3 vezes para poder achar o que hoje eu tenho certeza que eu vou seguir pelo resto da minha vida. E você provavelmente deve estar se perguntando, beleza, onde é que você passou por estágio nessa jornada? Eu não passei por estágio. Quando eu estava para prestar o processo seletivo, o segundo processo seletivo, eu recebi uma oportunidade de estágio no ramo de economia. Mas eu preferi optar por aquilo que estava batendo meu peito mais forte, por aquilo que estava me chamando. E foi quando, ao não passar, eu recebi a ligação desse planejador financeiro que eu contei para você.
Então, é possível você começar no mercado financeiro sem ser por empresa júnior? É possível você começar no mercado financeiro sem ser através do estágio? É possível e eu sou a prova disso. Eu sou a prova de que o tradicional, de que a linha comum, ela vai fazer com que você conquiste seus objetivos, mas pode demorar muito mais. Se você fizer o que todo mundo faz, você vai ter o resultado que todo mundo tem. Então você precisa fazer algo diferente. E foi justamente o que eu pensei, foi quando eu virei a minha chave e me dediquei para me tornar um planejador financeiro. E aí eu entrei nessa empresa de São Paulo. E detalhe, antes de entrar nessa primeira empresa de São Paulo que eu trabalhei, eu não passei imediatamente no processo seletivo por causa da minha idade. Só que eles me deram a oportunidade justamente pelas soft skills e hard skills que eu desenvolvi no processo seletivo lá da empresa Júnior, que foi um processo seletivo de 3 meses. Por isso que eu falei que foi muito benéfico para mim esse processo seletivo, porque ele me deu habilidades e alguns conhecimentos que foram essenciais para eu ser aprovado na empresa de consultoria financeira que eu passei lá em São Paulo. Então, a nossa trajetória, ela tem uma razão. E depois do momento que eu fui aprovado, eu entendi o porquê eu não fui na empresa júnior. E aí eu comecei a me desenvolver, comecei a estudar educação financeira, comecei a entender os conceitos técnicos do mercado financeiro, comecei a entender os conceitos práticos do mercado financeiro. E aí eu comecei a me educar financeiramente. Por quê? Porque a educação financeira é algo que nem no curso de economia, que é o curso mais próximo de educação financeira que a gente tem, se a gente parar para analisar, a gente tem uma cadeira sobre educação financeira. Coisa que deveria ser visto desde o ensino básico. É algo que não é visto nem em faculdade. Algo que não é conversado de pai para filho. Então, a educação financeira no Brasil é um cenário totalmente precário. E essa empresa de São Paulo, ela me proporcionava um ensino necessário para me tornar um planejador financeiro. E aí eu comecei a me estruturar, comecei a estudar e me educar financeiramente. Aquela velha história, casa de ferreiro, espeto de ferro. Porque não adianta eu querer proporcionar educação financeira para outras pessoas se eu não me educar financeiramente. Que exemplo eu vou ser? Não vou ser exemplo para ninguém. Então, primeiro eu me eduquei financeiramente, para depois começar a levar essa educação financeira para as pessoas próximas a mim. E minha primeira cliente, quem foi? Minha mãe. Minha segunda cliente, minha cunhada. Depois, meu pai, depois, minha vizinha. E aí sim eu fui começando a impactar positivamente as pessoas ao meu redor. E depois que eu impactei as pessoas ao meu redor, o que é que aconteceu? Elas viram o resultado, viram a transformação e começaram a me indicar para pessoas do seu ciclo. E aí eu fui atingindo cada vez mais pessoas. Por quê? Porque quem dá resultado não precisa dar satisfação. O resultado ele fala por si só. E foi o que eu entreguei. Depois que eu me capacitei, depois que eu me desenvolvi e me preparei para transformar a vida dessas pessoas. Então, a profissão de planejador financeiro é uma profissão que transforma vidas. Você transforma a sua vida, porque como planejador financeiro eu trabalho de onde eu quiser, posso trabalhar até de um escritório, posso trabalhar de casa, posso trabalhar até mesmo em uma viagem que eu faça com minha família. Basta ter um acesso à internet. Me proporciona toda a flexibilidade de horários para eu conseguir conciliar a minha rotina de atendimento com os meus lazeres pessoais, me proporciona toda a flexibilidade de horários para eu conseguir conciliar meu lazer pessoal, conciliar a minha rotina de atendimento e os meus hobbies. Por exemplo, eu gosto muito de jogar futebol. Então eu consigo conciliar o meu trabalho com atividade física, com esporte. Então é um equilíbrio pessoal e profissional que a profissão de planejador financeiro me permite exercer. Coisa que se eu tivesse seguido o caminho tradicional, tivesse participado de um estágio ou participado de uma empresa júnior, eu nunca que teria conhecido essa oportunidade. Eu nunca que teria conhecido a profissão de planejador financeiro. E talvez hoje eu nem estivesse aqui ajudando outros planejadores financeiros a alavancarem sua carreira e ajudando pessoas a conquistarem seus objetivos através de educação financeira. Então a profissão, ela transforma vidas.
Por quê? Porque pessoas elas que não possuem educação financeira terminam que simplesmente esse fato pode gerar diversos traumas. Por exemplo, uma pessoa que não tem educação financeira, ela pode sofrer de depressão, ansiedade, problemas psicológicos, desgastes até mesmo em relacionamentos. Algumas pessoas, infelizmente, chegam até a tirar vidas. Por quê? Porque não teve uma boa gestão do seu dinheiro, das suas finanças pessoais. Então, a educação financeira, ela pode salvar vidas, pode salvar famílias e pode proporcionar para você e para sua família, assim como para outras pessoas, uma qualidade de vida que elas nunca esperavam atingir. E aí o que é que acontece? Se a gente, como planejador financeiro, faz o nosso papel e a gente educa as pessoas financeiramente a cuidarem melhor das suas finanças, aí a gente proporciona sempre um ambiente, sempre uma evolução, a gente proporciona sempre um bem-estar para o próximo. E por isso que hoje eu sou planejador financeiro e ajudo outros planejadores a alavancarem seus resultados. E voltando um pouquinho na minha história, como eu comentei, primeiro eu tive que me educar financeiramente para depois ajudar as pessoas ao meu redor. E aí veio o quarto baque na minha carreira, na minha trajetória. O primeiro baque foi justamente isso mesmo, a desilusão com o curso de economia. Segundo baque, a não aprovação no primeiro processo seletivo da empresa júnior. Terceiro baque, a não aprovação no segundo processo seletivo na empresa júnior. E o quarto baque, a partir do momento que eu fechei as pessoas próximas a mim, que eu proporcionei, tive a oportunidade de proporcionar educação financeira para as pessoas, o que é que aconteceu? A gente dá resultado de um dia para o outro? Não. O resultado, ele vai através da disciplina, da constância, da evolução ao longo do tempo. O resultado financeiro não é do dia para a noite. Alguns resultados, sim, mas resultados significativos, resultados consistentes, não são do dia para a noite. Então, o que é que aconteceu? Até eu entregar um resultado significativo para essas pessoas próximas a mim e elas me indicarem para outras pessoas, eu passei 8 meses sem fechar nenhum cliente. Que foi de março de 2021 até mais ou menos ali novembro de 2021. Sem fechar nenhum cliente. Fazendo reunião, tomando vários nãos. Por quê? Porque eu não conseguia passar a importância da minha profissão para outras pessoas. Eu não conseguia mostrar a necessidade que essas pessoas têm, que elas precisavam de educação financeira. Só que eu passei 8 meses chorando e esperando a oportunidade bater na minha porta? Não. Eu passei 8 meses me capacitando, me desenvolvendo, cada vez aprendendo mais sobre técnicas do mercado financeiro, sobre a parte comercial para passar a melhor mensagem. Participei de diversos eventos, diversos workshops, troquei networking com outros planejadores financeiros, inclusive dessa empresa de São Paulo. Participei de várias reuniões desses planejadores financeiros. Por quê? Porque esses eram pessoas que já estavam no mercado há anos, eram pessoas que já estavam transformando vidas. E eu queria transformar vidas assim como eles. Então eu não passei 8 meses parado em casa, que foi na época da pandemia, só jogando, como muitos outros jovens. Eu comecei a me desenvolver e me capacitar. E isso me gerou diversos frutos, porque quando apareceu a oportunidade, em novembro de 2021, ou foi final de outubro, se eu não me engano, eu consegui passar a melhor mensagem, consegui mostrar a importância do meu trabalho e consegui gerar necessidade naquela pessoa dela ter educação financeira. E foi aí que eu consegui, além disso, me comunicar melhor com meus clientes e, além disso, conseguir cada vez mais recomendações para levar a educação financeira para cada vez mais pessoas. E hoje, ao longo dessa trajetória, eu já impactei mais de 150 famílias. E hoje eu tenho uma carteira ativa de mais de 60 clientes. Se a gente parar para pensar, 150 famílias é gente pra caramba. E pretendo levar a educação financeira para cada vez mais. Por isso que, além de ajudar diretamente essas famílias, eu formo planejadores financeiros
para que eles também ajudem cada vez mais pessoas assim como eu. Para que juntos a gente consiga transformar o Brasil através da educação financeira. Mas o que é importante nessa história, nesses 8 meses? Você ter resiliência. Porque o mercado financeiro é um mercado que possui muito conflito de interesse. É um mercado em que você precisa ter muito jogo de cintura e um mercado muito preconceituoso. Imagina um cara de 21 anos falando sobre dinheiro, um cara que não tinha praticamente nenhum valor investido, o cara que não tinha ações, o cara que não tinha fundos de investimento, te ensinando sobre como investir. Que credibilidade eu tinha? Credibilidade praticamente zero. Então, primeiro, eu tive que entregar um resultado para depois eu me tornar uma autoridade no assunto. E hoje, com 24 anos, quando eu falo para os meus clientes que eu tenho 24 anos, eles nem acreditam. Tudo bem que a cara pode estar um pouco enferrujada, né? Mas, assim, quando eu me comunico com meus clientes, eles acham que eu tenho próximo dos 30, 28, 30 anos. Pela forma que eu me porto nas reuniões, pela forma que eu me comunico. Então, sim, tudo isso é experiência. E para você ter experiência, você precisa buscar conhecimento. Você precisa se desenvolver. Você precisa levar não e você precisa errar. Para os meus primeiros clientes, com certeza eu tomei decisões que não eram as principais decisões. Mas eu abaixei a cabeça, aceitei meu erro, pedi desculpa e sempre fui melhorando. E hoje em dia, tenho cliente que está comigo há mais de 2 anos. Clientes que estão comigo há mais de 3 anos. Clientes esses que, por terem começado comigo há 3 anos atrás, hoje têm resultados muito além do que eles imaginavam no início do trabalho. E no início do trabalho, obviamente, a gente cobra menos. Por quê? Porque a gente não tem certeza do quanto a gente vai conseguir agregar, a gente não tem certeza do quanto a gente vai entregar de vantagem financeira. Para esses clientes, eu costumo dizer que eu fui o maior investimento na vida deles. E eles concordam com isso. Então, hoje em dia, a minha hora está muito mais valorizada. Por quê? Porque eu busquei certificações, porque eu busquei workshops, participei de eventos e me tornei um profissional através do resultado que eu entreguei, muito mais diferenciado no mercado. Então hoje eu não faço esforço nenhum para ir atrás de novos clientes. Pelo resultado que eu entrego, os clientes chegam para mim através de recomendações, através de indicações. E através da profissão de planejador financeiro, hoje eu tenho diversos benefícios. Por exemplo, eu trabalho de onde eu quero, como eu já falei anteriormente. Eu tenho a flexibilidade de horários. Então, por exemplo, se eu não quiser atender cliente no sábado nem no domingo, e quiser deixar livre, eu posso deixar livre meu sábado e meu domingo para curtir com minha família, por exemplo. Se eu quiser fazer uma viagem agora para os Estados Unidos e trabalhar de lá atendendo meus clientes, eu posso também. Eu tenho toda essa flexibilidade. Por isso que eu consigo ter toda essa autonomia. Eu não tenho nenhum chefe para cobrar de mim algo que não estava no contrato. Eu não tenho nenhum chefe para me tratar como um estagiário e explorar de mim. Não, eu sou dono do meu próprio negócio. Eu sou um empreendedor. E como empreendedor, eu sei dos riscos que eu tenho, mas obviamente eu sei que eu não tenho retornos mínimos. O retorno só eu que faço. Só depende de mim a minha remuneração. Só para vocês terem ideia, com 3 anos de mercado, eu já faturo mais de 150 mil reais por ano. Quando é que um estudante de economia que tinha 18 anos, que ingressou na faculdade, estava desmotivado, ia imaginar em 4 anos começar a faturar mais de 150 mil por ano, aos 24 anos? Qual é o jovem de 24 anos que hoje já fatura mais de 150 mil reais por ano? Pouquíssimos. Transformando a vida das pessoas e otimizando a relação dessas pessoas através do planejamento financeiro. Pouquíssimos jovens. Então, a minha profissão, ela me permitiu sair do comum e revolucionar. Obviamente, a revolução é algo que, pelo senso comum, não é aceito. Mas é algo que, quando você começa a entender, quando você começa a olhar de fato os benefícios e os prós,
você começa a abrir um leque de oportunidades. Você começa a entender que conhecimento é poder. E você começa a entender que transformar a vida das pessoas e entregar resultado não tem preço. E isso eu percebi através da minha profissão de planejador financeiro. Quando um cliente chega para mim e fala, Marcos, muito obrigado, se não fosse você, eu não iria conseguir conquistar tal objetivo. Como aconteceu no casamento de um casal de clientes meus, por exemplo. Estava lá no casamento desse casal de clientes, a noiva chegou para mim e falou, Marcos, muito obrigada. Se não fosse você, o casamento não sairia desse nível. Tudo por causa de um planejamento financeiro. Tudo por causa de uma educação financeira, de uma organização financeira. Tudo por causa de um direcionamento personalizado. Então, esse impacto que a gente causa na vida das pessoas é um impacto de transformação. É algo que, de fato, para mim, é um motivador de eu acordar todos os dias e levantar minha cabeça do travesseiro. O casamento é um dia muito especial na vida de uma noiva. E com certeza ela vai ser grata para mim, a mim, durante muito tempo da vida dela, quiçá o resto da vida. E o meu papel não é só impactar a vida das pessoas. Meu papel é incentivar outras pessoas também no mesmo caminho que o meu. Incentivar outras pessoas a se tornarem planejadores financeiros. Pessoas que têm aptidão com números, pessoas que querem uma profissão dinâmica, querem ter flexibilidade, querem ter liberdade geográfica, querem ser bem remuneradas e transformar a vida das pessoas. Se esse é o seu caso, eu estou aqui para te incentivar a ser planejador financeiro. E te dizer que a profissão de planejador financeiro é um oceano azul de possibilidades, um oceano azul de oportunidades. É uma profissão em que cada vez mais pessoas estão sentindo a necessidade desse auxílio profissional, dessa tomada de decisão. Por quê? Porque depois da pandemia, as pessoas começaram a pensar de forma diferente em relação ao seu dinheiro. Começaram a sentir na pele a necessidade de uma reserva de emergência, a necessidade de liquidez, a necessidade de investir, de se organizar. Principalmente agora, no momento que a gente vive com alta tecnologia, com alto nível de informação, as pessoas começaram a sentir necessidade de um profissional para filtrar essas informações e passar a melhor mensagem, de acordo com o seu nível de risco, de acordo com os seus objetivos, de forma clara e transparente. Por quê? Porque o mercado financeiro tem uma relação muito conflituosa. Existe muito conflito de interesse. E o papel do planejador é defender o interesse dos seus clientes em relação ao mercado. E eu estou aqui para incentivar você que, assim como eu, não enxergava nenhuma outra alternativa na sua vida, a não ser seguir o caminho tradicional de ir para um estágio ou ir para uma empresa júnior, ou seguir uma carreira acadêmica, de que existe solução, existe luz no fim do túnel, e eu sou a prova disso. Eu sou a prova de que, com 3 anos de experiência no mercado financeiro, ajudando pessoas, levando vários nãos, é possível você ganhar mais de 150 mil por ano. É possível você ganhar mais de 12, 15, 20 mil por mês. Só depende de você. E se só depende de você, você tem duas opções. Ou você deixa a preguiça vencer, ou você de fato vai atrás dos seus sonhos, vai atrás da sua liberdade financeira. E lá atrás eu não fiquei parado. Eu passei por diversos ensinamentos. Busquei conhecimento, participei de eventos, workshops, palestras, para chegar aonde eu estou hoje. E antes, eu tinha vários parceiros de negócios. Hoje, esses parceiros de negócio que me viam como iniciante na profissão, um deles é meu sócio, que é Luan. E durante esses 8 meses que eu passei sem fechar nenhum cliente, Luan, que hoje é meu sócio, ele me indicou uma oportunidade, uma recomendação que ele recebeu, que ele já estava com a carteira de clientes lotada. Ele me indicou esse cliente, eu fui lá, fiz a reunião presencial e fechei esse cliente. Por quê? Porque eu tinha todo o know-how, tinha todo o background, tinha toda a expertise de 8 meses me aperfeiçoando e fui lá e converti esse cliente. Gerei a necessidade dele no meu trabalho e mostrei que a educação financeira era tudo que ele estava precisando naquela época. Então eu queria deixar aqui meu segundo muito obrigado.
ao meu sócio, ao meu amigo, ao meu antigo parceiro de negócio e atual sócio, Luan Kelvin. Se não fosse você, eu não teria nem metade da carteira de clientes, metade da motivação, metade do impacto que eu tenho na vida das pessoas hoje. E o meu segundo sócio, Henrique, fazia parte da minha equipe em uma dessas empresas que a gente trabalhou junto lá em São Paulo. Então é uma trilha, você vai conhecendo pessoas, um planejador vai ajudando o outro e a cadeia ela vai te proporcionando um ambiente em que é um ambiente próspero, um ambiente leve e um ambiente de evolução. Se não fosse as pessoas que passaram na minha profissão, as pessoas que me ensinaram e que estavam do meu lado, eu não estaria aqui hoje ensinando outros planejadores, ajudando outros planejadores a alavancarem seus resultados nessa carreira tão promissora, que é a carreira de planejador financeiro. Uma carreira que transforma vidas através da otimização das pessoas com seu dinheiro. Então eu gostaria de deixar aqui o meu muito obrigado para você que assistiu esse vídeo até o final. E caso você tenha interesse em conhecer mais sobre a profissão de planejador financeiro, em caso você tenha interesse em entender como essa profissão ela impacta diretamente a vida das pessoas, eu te convido a seguir nossas redes sociais e te convido a dar uma olhada no nosso blog. Lá a gente faz posts semanais para quem tem interesse em iniciar na carreira de planejador financeiro ou para quem já iniciou nessa jornada e está querendo galgar, querendo otimizar e alavancar seus resultados. Meu muito obrigado novamente a Metódio Arcuri, meu muito obrigado ao meu sócio Luan Kelvin e meu muito obrigado ao meu outro sócio Henrique Matos. Espero vocês no próximo vídeo. Até a próxima.